Olá, bem-vindos a sua classe de espanhol. Me chamo Wallace, sou professor de língua espanhola. Hoje nós vamos falar sobre rotina, trazer aí algum ponto do aspecto vocabular, do que a gente utiliza para expressão para o dia a dia, mas também trazer alguns aspectos gramaticais que se aplicam não só para falar de rotina, como em outras expressões específicas, mas a gente vai utilizar a rotina até para que possa evidenciar esses aspectos gramaticais. Então, antes de iniciarmos de fato a aula, vocês têm aqui em cima o nosso roteiro, por quais pontos nós iremos passar, ou qual é o nosso guia, o nosso direcionador para a aula de hoje. E aqui nós temos na lateral os objetivos. Para que falar sobre rotina ou para que se especializar num vocabulário sobre rotina? Então, a primeira coisa é conhecer essas formas de expressão cotidiana para que isso possa ser empregado em situações comunicativas. E em situações comunicativas específicas, nas quais o tratamento das rotinas sejam comuns, não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal. E quando a gente pensa em rotina, vivendo numa sociedade moderna em que se preza o ponto de ser multitarefas, de desempenhar diversas atividades, a gente consegue perceber que falar sobre a rotina é falar sobre muitas ações. E com isso, a gente precisa desenvolver um vocabulário próprio para comentar sobre essas ações. Além disso, falar sobre rotina acaba sendo uma das situações comunicativas mais triviais. Aquela típica conversa de que eu não sei sobre o que vou falar, do que vou puxar assunto com esse desconhecido, falaremos sobre rotina. Isso é o mais usual de acontecer. Então, o ideal é que nós estejamos preparados para comentar sobre isso em língua espanhola. E como nós faremos isso? Então, em relação ao vocabulário, em relação especificamente às horas, tem aí informações mais específicas, tratando de numerais, de como faz a leitura de horas, a expressão de horas e tudo mais, e também sobre as semanas, o que é importante sobre os dias da semana, né? Não sobre as semanas em si, mas sobre os dias. Aqui então nós temos os dias da semana em espanhol, já que fim de semana fim de semana segue, como no português, as palavras sábado e domingo. No entanto, para a semana, a língua espanhola mantém aí a tradição antiga de nomear os dias da semana. Se puxar lá no latim, era de acordo com os nomes de alguns deuses, mas aqui o que nós temos é o nome de alguns astros visíveis na Terra, né? Visíveis por meio de alguma observação mais acurada, telescópio e tudo mais, que tem aí um conhecimento mais antigo, que seria a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus. É essa a ordem dos dias da semana. Então, lunes, segunda-feira, martes, terça-feira, miércoles, quarta-feira, jueves, quinta-feira e viernes, sexta-feira. Então, diferentemente da língua portuguesa, que manteve um forte elo com a tradição cristã para a mudança desses nomes de dias, no espanhol, embora tão católico quanto os portugueses, pensar, os espanhóis, o povo espanhol, tão católico quanto os portugueses, ali na Idade Média, ainda assim eles mantiveram na estrutura da língua os dias da semana relacionado a nomes de planetas, de astros, já que a Lua não é um planeta, nome de astros visíveis na Terra ou ainda nome de deuses da antiguidade. Em relação aos verbos, para tratar da nossa rotina, é muito comum nós utilizarmos alguns verbos de ações cotidianas, como despertar-se, que tem o sentido aí de acordar, e levantar-se, que não coloquei aqui, mas o de sair da cama, levantar mesmo. Desayunar, que seria ao tomar café da manhã, então a nossa
a nossa expressão perifrástica, né? Tomar café da manhã, em espanhol é apenas uma palavra, desayunar. Banhar-se, tomar banho, comer ou almoçar, para o almoço, né? Comer, qualquer situação, mas eu posso dizer eu almocei como eu comi. Cenar é o jantar e acostar-se para deitar, para ir dormir. Tá? E algumas ações também de deslocamento que são muito recorrentes para a expressão rotineira do dia a dia, né? Salir, llegar, volver ou ir, né? Sair, chegar, voltar e ir são verbos muito empregados e que, falando de rotina, com certeza em algum momento esses verbos serão utilizados para expressar essas ações de deslocamentos. E desses verbos, como foi mostrado, né? Despertar-se, acostar-se, banhar-se, esses verbos que têm essa partícula C é o que a gente chama de verbos pronominados ou verbos pronominais. O que são esses verbos? Eles mantêm então em si, na estrutura, a concordância com esse pronome chamado de reflexivo átono, que é o pronome complemento que nós vimos aí algumas aulas atrás. Então nós estamos formalizando ou retomando o que nós já vimos, como por exemplo temos no verbo llamar-se, me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llamais e se llaman. Essas partículas são pronomes reflexivos que diz, né, o que é ser um pronome reflexivo. É fazer com que a ação do verbo volte ao sujeito. Então, quando eu falo alguma coisa como me acuesto, né, eu deito quem? Eu me deito, eu deito a mim mesmo. É uma ação que eu faço e que retorna para mim. Então, só para que a gente possa recapitular, e talvez essa tabela seja algo importante para que vocês tenham aí com vocês, é a relação dos pronomes sujetos e dos complementos ou dos pronomes reflexivos átonos, né? Lembrando que em espanhol os pronomes sujetos eles tendem a ser omitidos, então eu vou pronunciá-los apenas numa questão de desambiguação de uma frase ou ainda para reforço do sujeito, mas eu não preciso falar yo me llamo, apenas me llamo já fica subentendido que é o yo, porque o espanhol é uma língua flexiva ou flexional, assim como o português. Mas a gente precisa fazer as relações de concordância corretamente. Então, se eu estou falando de mim, eu vou usar o pronome átono me para os verbos pronominais, não é para qualquer verbo. E a mesma coisa assim para o te, para o se, para o nos, para o os e para o Então, eu preciso ter em mente que eu preciso fazer a concordância dos pronomes reflexivos para os sujeitos da frase, mesmo que eu não tenha que pronunciar o pronome sujeito, o pronome de sujeito. Então, eu posso não falar yo, mas se eu quero falar que eu me chamo, então eu falar me llamo e não apenas llamo, porque llamo vai dar a ideia de que eu estou chamando algo e não que estou me apresentando ou falando o meu nome. Tá? E o mesmo ocorre para os outros demais pronomes reflexivos, ou os pronomes átonos, ou os complementos. Né? Me, te, se, nos, os. Vocês têm relações específicas com os pronomes sujetos, então nós temos que fazer da concordância sim. E também nós vamos falar sobre verbos irregulares. O que são verbos irregulares? Então, quando nós fazemos a análise aí de conjugação de verbos, nós vimos aí uma certa estruturação que a gente chama de paradigma de conjugação verbal. Então, os verbos irregulares são aqueles verbos que acabam tendo aí uma infração, né? Acabam não seguindo completamente esses paradigmas. Então peguei aqui como, por exemplo, o verbo tener. O verbo tener, quando eu faço toda a segmentação, eu vejo que a raiz
é o ten, o e é a vogal temática e o r é a terminação ou desinência que marca o infinitivo. Então, quando eu vou conjugar, eu tenho que ter em mente que a terminação do infinitivo ela vai sair, mas estruturas de raiz. A estrutura de raiz vai permanecer e a estrutura da vogal temática pode ou não aparecer dependendo da conjugação. E o que acontece? Isso é o que acontece com verbos regulares. O que acontece com os verbos irregulares? Vai ter alguma alteração, principalmente vinculada à raiz. Então, o verbo tener, quando eu conjugo na primeira pessoa, é yo tengo. E nesse yo tengo aparece esse G, que ele não está presente na raiz, não está presente na desinência, não está presente na vogal temática, ou seja, é uma irregularidade. É algo que aparece, que vai ter aí algum sentido histórico e também um sentido fonológico, fonético-fonológico, mas o que a gente precisa saber aqui é que este G não faz parte da raiz, não faz parte da estrutura do verbo. Então o verbo ele é irregular, porque ele não mantém o seu paradigma, o seu modelo ao longo de toda a conjugação. E quando a gente pensa em verbos irregulares no espanhol, não é que todos são totalmente irregulares. A gente consegue estabelecer aí alguns padrões dentro das irregularidades. Como assim? Um pouco estranho, né? Vamos visualizar aqui. Então, por exemplo, alguns verbos irregulares vão ter por padrão transformar o O da raiz em UE em algumas pessoas específicas. Então, o verbo dormir, por exemplo, vou conjugar como duermo, duermes, duerme, dormimos, dormis e duermem. E se eu comparo com o verbo volver, é vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volveis, vuelven. Então perceba que essas alterações da raiz do O que virou o E vai acontecer somente primeira, segunda e terceira pessoa do singular e só na terceira pessoa do plural. Então não é uma alternância que vai acontecer em todos, mas é uma alternância previsível. Então outros verbos que vão apresentar essa alteração vão apresentar do O virando o E exatamente nessas mesmas pessoas e números, né? Singular e plural. O segundo padrão é a transformação do E em IE. Então o verbo sentir vai me dar a forma siento, sientes, siente, sentimos, sentis, sienten. A mesma coisa com o verbo empezar. Empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empeçais, empiezan. Então veja que da mesma forma eu tenho uma alteração previsível, entre muitas aspas, mas que elas vão ocorrer somente nas pessoas do singular e terceira pessoa do plural. Outro padrão também que vai ter a mesma cara dos demais, que é a transformação do E em I, como o verbo seguir, sigo, sigues, sigue, seguimos, seguis, siguen. Ou verbo conseguir, que de certa forma é um verbo derivado, vai ter a mesma estrutura em que as pessoas do singular têm a alteração e a terceira pessoa do plural também. E esses são todos os padrões? Provavelmente não. Será que nós conseguimos olhar aí algumas tabelas de verbo e estabelecer outros padrões mais? É uma atividade interessante que dá para que vocês façam por enquanto. Existem aí algumas outras previsibilidades que nós podemos aí colocar como padrões e que vai ficar aí a cargo de vocês fazerem essa investigação. E um outro ponto importante quanto ao voceu. Nós vimos em aulas passadas, tratando de formalidade, que o voceu é uma forma utilizada em algumas regiões de língua hispânica.
e que ele substitui a segunda pessoa do singular, que é o alvo de alguns dos processos que nós vimos ou de alguns padrões que nós vimos nas mudanças, nas irregularidades. Então, o você também vai sofrer com a irregularidade? A resposta é não, porque o você ele vai atuar diretamente na raiz do verbo, ou seja, ele é transparente, é como se ele fosse invisível para esse processo de previsível de irregularidade. Então aqui, por exemplo, o verbo tener, que eu tenho na forma da segunda pessoa tu tienes, segunda pessoa do singular, tu, e tienes com essa irregularidade, com esse e que virou ie, para o você ou para o vos, eu vou ter vos tenes, eu não tenho a inserção do i. E isso vai acontecer com qualquer outro verbo em que eu faça o você, ou que eu use o pronome vos. Então é isso, nós finalizamos aqui esse conjunto, esse grupo de aulas para tratar da rotina, trazendo também alguns aspectos gramaticais importantes. Até mais!